Então, de novo, 112, pessoal, é o seguinte, ó, metais são contaminantes, né, encontrados em efluentes oriundos de diversas atividades antrópicas, né? Dentre estes, né, o mercúrio é aquele que apresenta maior toxicidade e o único metal que, que causa óbitos, né, em seres humanos ali por razão da contaminação. Isso acontece, pessoal, por causa da bioacumulação, tá? Como assim? Como eu estava explicando ali antes de cair na internet, a gente tem várias formas de analisar os níveis tróficos, né? Então, por exemplo, uma das formas de analisar o nível trófico é quanto à sua energia. Então, a gente pode fazer uma pirâmide de energia, por exemplo, no qual a gente vai ter sempre os consumidores com menos energia do que os produtores, né? Então, o produtor aqui ele vai ter uma maior quantidade de energia, o consumidor primário já é um pouco menos, o secundário menos do que o primário, e por aí vai. Quando a gente tem um gráfico, por exemplo, de biomassa, a gente pode ter um parecido com esse de energia, ou a gente também pode ter um de biomassa no qual a gente tem, sei lá, uma população aqui de árvores, né? E aí, no caso, essa população de árvores é menor do que uma população de lagartas, e essa população de lagartas é maior do que uma população também aqui, sei lá, de passarinhos que vivem lá, e aí por aí vai, tá? E aí, na toxicidade, pessoal, a gente vai ter uma pirâmide mais ou menos parecida assim, ó, com essa, ó, no qual a base, ela vai ser um pouco menos contaminada, e à medida que a gente vai subindo aqui nos consumidores, a gente vai aumentando essa bioacumulação, ou seja, aumenta essa toxicidade, tá? Então, lembrar que é ao contrário da pirâmide de energia. Se cai bastante em vestibular. E olha só, então na situação apresentada, as concentrações relativas ao mercúrio encontradas nos organismos serão. Então esse mercúrio, pessoal, vai estar mais acumulado quanto mais alto tu estiver na pirâmide, né? Então olha só, na A ele fala o seguinte, ó, mais alto nos produtores do que nos consumidores? Não. Nos produtores vai estar menor, né, pessoal? Essa concentração do que nos decompositores, porque decompositores nos últimos, né? Iguais para todos, pessoal? Não, né? Todo nível trófico vai ser igual a toxicidade, não, ele vai aumentando, né? Nasceu mais baixa nos consumidores secundários e terciários do que nos produtores. Pessoal, consumidor secundário e terciário vai ser maior do que o produtor, porque o produtor ele vai ser uma menor quantidade de toxicidade ali, tá? Na D, ó, mais alto nos consumidores primários do que nos consumidores de maior ordem. Pessoal, consumidor primário ele vai ser um pouco menos do que o maior ordem, tá? Então, não. E letra E, ó, mais baixos nos níveis tróficos menor ordem do que nos níveis tróficos de maior ordem? Sim. O nível de contaminação, de toxicidade vai ser mais baixo nos níveis de menor ordem, exatamente. E mais alto nos níveis de maior ordem. Beleza? Descendo. 113. A perfuração dos poços para a extração de petróleo causa o soterramento do leito submarino, contaminação química e aumento da turbidez da água. Além disso, o vazamento desses hidrocarbonetos gera efeitos adversos, em especial no metabolismo de organismos aquáticos, influenciando as cadeias alimentares e ecossistemas marinhos. Essas consequências negativas advêm das propriedades do petróleo, uma mistura oleosa, tá? Lembrar que o petróleo, pessoal, é apolar, né? De substâncias orgânicas, de coloração escura e menos densa do que a água, tá? Ou seja, ele fica ali por cima, ali, boiando ali, que ele é menos denso, né? A consequência do vazamento dessa mistura na produtividade primária do ecossistema é... Pessoal, vamos pensar, vamos botar uma imagem aqui de uma mancha de petróleo para a gente ver, ó. Ó. Mancha de petróleo. Olha só, pessoal, aqui, ó, já começa a ver a tartaruga aqui, já sofrendo, né, tadinho, ó. E aí, pessoal, aqui é a mancha de petróleo, ó. O que é que acontece? Primeiramente, né, esse petróleo, ele vai ficar, ele é menos denso que a água, então ele vai ficar por cima, certo? Olha lá, fica por cima. Outro ponto também, pessoal, que esse óleo, como ele é escuro, ele impede com que a luz do sol entre dentro da água ali, né? Fica difícil, né? Faz uma resistência ali no acesso a ela, tá? Outro ponto também importante é o seguinte, as algas e animais que vivem ali embaixo, nesse ecossistema, eles precisam dessa luz solar, tá? Então a gente prejudica a questão da vida lá dentro. Prejudicando a questão da vida das algas, por exemplo, a gente vai reduzir a taxa de fotossíntese e, consequentemente, a gente também reduz a quantidade de oxigênio sendo liberado, tá? Então prejudica o bioma, tá? É horrível. Beleza? Então vamos lá.
A redução da atividade do fitoplâncton, tá? Que no caso seria as algas, viu, pessoal? Em decorrência da alteração da zona fótica. Exatamente, pessoal. Como a mancha ela impede com que o sol entre, tá? A gente vai reduzir a atividade do fitoplâncton. Seria que as algas, por exemplo, tá? Na B ele fala que a intoxicação dos animais, filtradores em decorrência da absorção de óleo, não é literal mesmo. Os animais filtradores quem são? São os poríferos, né? Eles não vão se contaminar com óleo não, porque os poríferos eles ficam embaixo da água e o petróleo fica em cima, né? Bioacumulação do óleo zooplâncton por causa da sua agregação, tá? Ele, na verdade, ele vai acumular mais ali no fitoplâncton mesmo. Não é nem no fitoplâncton, né? Porque ele fica por cima ali, ele vai prejudicar o fitoplâncton, na verdade, né? D. Morte dos peixes, né? Causada pela obstrução de suas brânquias. Na verdade, não vai causar a obstrução das brânquias. O peixe ele vai ficar sem respirar lá dentro, por quê? Porque a gente vai reduzir a taxa de oxigênio, e aí o peixe ele respira oxigênio debaixo da água, né, pessoal? Então, se a gente reduz a taxa de oxigênio, o peixe ele vai respirar como, né? Não tem como. Beleza? Descendo. O custo de implantação de redes de transmissão aumenta linearmente com a distância da hidrelétrica, né? De modo que, a partir de uma certa distância, o uso de energia solar fotovoltaica, que não depende da distância, é favorecido. Assim, em regiões isoladas da Amazônia, como é muito caro levar energia elétrica produzida por hidrelétricas através de redes de transmissão, o uso de energia solar fotovoltaica torna-se uma alternativa viável. Dessa forma, o gráfico representa qualitativamente os custos do uso de energia solar fotovoltaica e da implantação de rede de transmissão em função da distância é. Então vamos lá, pessoal, que ficou distante, né? Mas enfim, isso mesmo. Então vamos lá, pessoal, seguinte. Em relação às redes de transmissão, tá? Que é o RT, não é responsável técnico, é rede de transmissão, ele vai ser mais caro, ele falou pra gente, né? Ele vai ser mais caro quanto mais você gasta. Ou, perdão, quanto mais longe você vai ter que instalar, né? Mais se gasta, né? Isso que eu quis dizer. Então, a gente vai ter um gráfico ali que aumenta linearmente, tá? Então, o meu RT aqui, a minha rede de transmissão, ela tem que aumentar linearmente. Então, por exemplo, ó, aqui na B seria um exemplo disso, né? Ok, tá aumentando linearmente, poderia ser. Aqui o RT tá reto, não é? Aqui ó, também aumentando linearmente, legal. Porque quanto mais longe, né, ó, quanto mais custo, mais distância. Ok, tá legal. Ele vai também aqui, marcando aqui os que talvez podem ser, né? Ah, aqui tem um detalhe, ó. Por que que não pode ser AD? Porque eles falaram que a rede de transmissão tem que existir um ponto basal deles ali, né? A rede de transmissão não é sempre mais cara do que a solar, não, tá? Eles têm que ter um ponto no qual um compensa mais do que o outro e vice-versa. Que no caso ele vai ficar como se fosse sempre mais caro, não tem como ser esse aqui. Né? E nem o lá também não tem como ser. Né? No D ele coloca aqui para baixo, né? Também nada a ver, né? E a gente ficaria entre B e C, né? E aí, no caso, ó, vai lembrar o seguinte: como é que ficaria então agora a minha estação fotovoltaica, né? Minha energia solar fotovoltaica? O custo, pessoal, ele vai ser o mesmo, independente da distância, tá? Então a gente vai ter um gráfico ali sendo linear. Beleza? No caso, ó, o C, como ele está descendo aqui, não vai ser a resposta, né? Porque ele vai diminuindo, vai ficando mais barato quanto mais longe, né? E sim se permanece constante, aqui tá certinho. Letra B. Beleza?
Em uma das etapas do processo de produção de iogurte, esquematizado na figura, ocorre a mudança de consistência característica do leite, né? De líquido para gel. Né? O iogurte fica um pouco mais gel. Então, aqui, ó, vem o leite, aí açúcar pra caramba, pasteuriza, né? Que no caso você aquece ele, tá? A altas temperaturas para poder matar alguns micro-organismos. Adiciona-se leite em pó, né? Para dar aquela engrossar. Espera resfriar. Coloca-se fermento lático, e aí, no caso, pessoal, fermento lático, né? São micro-organismos que fazem fermentação lática, né? Essa fermentação lática vai fazer uma fermentação, óbvio, né? E aí a gente vai adicionar ali alguns a polpa de fruta e tal, com pH mais neutro para ver se dá um sabor, né? E aí eles vão lá e envasam, né? Colocam no potinho. Em qual etapa agora ocorre essa mudança de consistência? Pessoal, então olha só. Quando o iogurte passa a ser de fato um iogurte, né? Lembrar que o leite ele vai ser um meio aqui no qual a gente vai ter vários açúcares, tanto do leite quanto o açúcar adicionado, né? Do leite em pó também. E aí essas bactérias vão utilizar do açúcar do açúcar mesmo, do leite em pó, para fazer a fermentação. E aí sim, após a fermentação, pessoal, que vai dar toda essa característica do iogurte, tá? Ele vai fermentar, ele vai meio que formar uma espécie de gel, um coágulo, tá? Então, é após a fermentação, né, pessoal? Esse que é o grande diferencial, senão daria para fazer iogurte aqui, né? Sem a bactéria, não tem como. Então, a bactéria que vai dar o grande tchan do iogurte, beleza? Ela que vai dar essa consistência em gel. E lembrar que essa fermentação, né, no caso aqui do leite, a gente faz a fermentação lática, né? Nos seres humanos também, né, no caso a gente, quando a gente vai praticar algum exercício físico depois de um tempão, né, sem fazer nada, né, acaba que a gente desenvolve também o ácido lático, porque os nossos músculos eles não vão receber oxigênio suficiente, e aí sem receber oxigênio suficiente, o que acontece? Acaba por ter uma hipóxia e aí vai criar um meio anaeróbico, né? Ou seja, um meio sem oxigênio. E lembrar que essas fermentações só podem acontecer em meios anaeróbicos, tá? Ok? E a gente também pode ter fermentação alcoólica, né? Caso utilizado para fazer o etanol. 116, a resolução de um instrumento de mediação, né, é definida com menor variação de uma grandeza que pode ser medida. O paquímetro, né, que é um instrumento de medição de grandezas de comprimento linear, um fabricante de componentes para portões eletrônicos produz eixos com diâmetros diferentes e possui parquímetros, né, com resoluções de 0,02 milímetros. E o outro, né, que é o A, né, e o B, né, que no caso que seria com 0,05 milímetros. Um funcionário dessa empresa mediu um eixo com um diâmetro nominal de 100, ou 100 não, perdão, de 11 milímetros com o uso de parquímetro A, tá? Outro eixo do diâmetro nominal de 12,5 milímetros com o B. Quais são as possíveis leituras obtidas com o uso dos parquímetros A e B em milímetros, respectivamente? Então, pessoal, vamos ver, né? Esse objeto, pessoal, ele vai conseguir medir. É como se fosse uma espécie de régua, tá? E aí, vamos lá. O A, ele fala ali pra gente que a gente tem, ó, ele tem a resolução de 0,2 e o B é de 0,5. 0,2. Ó, ele falou que o parquímetro A, ó, ele coloca melhor. Um funcionário dessa empresa mediu o eixo com o diâmetro nominal de 11 com o uso do A. E outro eixo com diâmetro nominal de 12,5 com B. Então imagina você vai pegar, pessoal, o negócio tem 11 assim, ó. Vou colocar aqui. Ficou todo torto, né? Deixa eu fazer uma reta aqui. Aqui, ó. Imagina que isso aqui tem 11. E aí, meu aparelho, ele é 0,
fazer o A primeiro. Ó. 0,02. E aí, no caso aqui, fazer o do 11, né? Ele vai vindo aqui, ó. 11, 11,02, 11,04, 11,06, e aí vai, né? Então, a gente vai medindo aqui, ó. 11 vai começando, mais, né? 0,2 vai colocando. Vai 0,2, vai ficar 11,02, 11,04, 11,06, 11,08, 11,010, tá? E no B vai ficar o seguinte, ó. O B já tem ali, ó. A reta dele é maior, né? Um pouco, né? 12,5. E aí, no caso, vai contando, né? 12,5, aí vai. O B ele vai andar de 0,05, né? Então, 12,50, 12,55, 12,60, 12,65 e por aí vai. Tá? E aí, no caso, ó, dentro das alternativas que ele deu aí, ó, quais as possíveis leituras obtidas para o uso do parquímetro A e B? Ó? Então, aqui, pessoal, é o seguinte, ó, se eu começo do 11, quais são as possibilidades que a gente tem aqui no 11? Ó? 11, 11,02, 11,04, 11,06, entendeu? No caso aqui, ó, 11,01 não tem como ter, entendeu? 11,02 tem, 0,4 tem, 0,5 não tem como, 0,6 tem como. Agora no B, ó, 12, 12,5, né? Aí 12,55, 12,60, 12,65. Não tem como ter 12,51, entendeu? Não tem como ter. Aqui tem como, ó, 55 e tem aqui também. E aqui também não tem como ter 54, né? Então só sobra pra gente marcar o quê, pessoal? Letra C, ó. Beleza? Questãozinha um pouco besta, né? Aparentemente. Mas é isso. Tá? Deu pra entender a ideia então, né, pessoal? Tem, ó. Tony, é assim, ó. Ele deu como se fosse assim, ó. Situação A, situação B. Na situação A, eu vou te dar uma régua. Imagina que eu te dou uma régua que ela tem 2 milímetros. Aí tu só pode usar essa régua, entendeu? Então, por exemplo, se você for medindo aqui, ó, a partir do 11 aqui, ó, vou começar a partir do 11 aqui medir essa régua. Completa comigo que vai dar aqui, ó. A primeira medida vai dar 11,02, né? Aí a próxima ia dar 0,4. Aí a próxima 0,6. Isso aqui no A, tá vendo? Na situação A. E por aí vai. 8, 10, 12, 14. Aqui embaixo, ó, é 12,5. E aí, no caso, ó, eu vou colocar sempre de 0,5, 0,5. 0,05, 0,05. Então vai ficar assim, ó, 12,55. Aí ponto 60, ponto 65 e por aí vai. Então aqui aí só quer saber quais são as possibilidades para o A e para o B. No caso aqui, ó, o A, tem como o A ser 11,01? Não. Porque o próximo aqui depois do 11 já é 11,02, então não tem como ser. Esse não tem como. Na B, ó, o 11,02 tem como? Tem como. Agora, 12,51. Aqui no B é o mesmo exemplo, né? Então, no caso aqui, ó, do 12,5 vai para o 12,55. Então, 51 não tem. Tá? Na C ele pode ser os dois, ó. Aqui 11,04 e aqui a 12,55. Tá? Agora foi? Tamo junto. Ó, os materiais são classificados pela sua natureza química e estrutural, e as diferentes aplicações requerem características específicas, com a condutibilidade térmica, quando são utilizados, por exemplo, em utensílios de cozinha. Assim, os alimentos são acondicionados em recipientes que podem manter a temperatura após o separo. Considere a tabela que apresenta a condutibilidade térmica, né, de diferentes materiais utilizados na confecção de panelas. Então tá ali, ó, cobre, alumínio, ferro, vidro e cerâmica, né? E aí, qual dos materiais é recomendado para manter um alimento aquecido por maior intervalo de tempo? Então, pessoal, olha só. Condutibilidade térmica.
tá? Ela é medida em quilocal por hora, metro aqui, né, no caso, e graus Celsius. E aí vamos pensar o seguinte, ó. Para o alimento ficar aquecido, pessoal, ele vai ter que trocar o mínimo de calor possível, o mínimo de energia térmica possível, com o ambiente externo, né? Ou seja, não tem a nossa querida e boa garrafa térmica, né, de cafezinho, né? Por que a garrafa térmica ela consegue manter ele muito tempo quente? Porque a garrafa térmica ela tem um mecanismo que é o seguinte, ó, vou mostrar para vocês. Garrafa térmica, pessoal, ela vai ter aqui, ó, um vácuo. Por que um vácuo? Tá? Porque entre uma parede e outra da garrafa, a gente vai ter ali um vácuo justamente porque a única forma de transporte de calor que a gente faz no vácuo é a irradiação, né? Quais são as três formas de a gente transportar o calor? Irradiação, beleza? No qual a irradiação só se propaga no vácuo. Por isso que o calor do Sol ele chega na Terra, entendeu? A gente também tem a condução, que aí no caso da condução a gente precisa passar de molécula para molécula, então a gente precisa de um meio material. E temos também a convecção. A convecção, pessoal, a gente vai ter um movimento de fluidos, no qual a água ou o ar, né, no caso, fluidos mais quentes tendem a ter densidades menores. E fluidos mais frios tendem a ter densidades maiores, ou seja, o frio tende a descer e o quente tende a subir. Então, vou dar um exemplo para vocês de convecções. Por que o ar-condicionado é colocado em cima? Porque o ar frio ele tende a descer, porque ele é mais denso. Então, a gente primeiro refrigera tudo em cima, depois ele desce, resfriando todo o ambiente. Por isso que funciona. Se você colocar seu ar-condicionado no chão, ele vai resfriar só o chão e em cima vai ficar quente, tá? E aí, pessoal, o aquecedor é o contrário. O aquecedor, a gente coloca o aquecedor no chão. Por quê? Ele vai aquecer toda a parte de baixo do ambiente e depois o ar vai subir, aquecendo o resto. Tá? Se o aquecedor for colocado em cima, o ar vai ficar lá em cima preso. E aí, no caso da garrafa térmica, ela tem esse vácuo justamente para reduzir a questão de você perder calor, trocar calor com medo. E aí a gente também tem essas camadas, e aqui dentro também é interessante que a gente tem um espelho, né? E esse espelho serve para a onda ela não ficar muito tempo em contato ali com a superfície, sim ficar refletindo. E aí, como ela fica refletindo, ela fica pouco tempo em contato. E a tampa também, a gente tem aqui uma tampa térmica, né? Justamente para conseguir reter esse calor e isolar o sistema aqui, né? Então, assim, para manter então o aquecimento de um recipiente, a gente precisa ter. Vou mostrar para vocês aqui. Voltando. A gente precisa ter um que com o menor valor possível, tá? Por quê? Eu não quero conduzir calor, eu quero reduzir essa condução, não é verdade? Eu quero reter esse calor, não quero conduzir ele. Então, no caso, se eu não quero fazer uma condução, eu tenho que fazer aqui, escolher o menor valor possível, no caso, a cerâmica, pessoal. O cobre conduz muito bem, o alumínio também, ferro, vidro, né? Então, o ideal seria a cerâmica, tá? Porque ele tem a maior condutibilidade. Beleza? As células fotovoltaicas, placas semicondutoras compostas de silício, são os componentes principais de painéis solares e são capazes de converter, de certa eficiência, parte da energia dos raios solares em energia elétrica. Essa conversão é causada pelo fenômeno físico denominado efeito fotoelétrico, que pode ocorrer em uma variedade de materiais, incluindo metais e semicondutores. Na superfície dos metais, a sequência dos eventos que caracteriza esse efeito, de forma simplificada, é. Então, pessoal, não sei se vocês já viram aquelas placas, né? A gente estava até comentando na outra questão que também era sobre isso, né? Essa questão dessas placas fotovoltaicas e como é que elas funcionam, tá? Então, olha só que interessante. O átomo, pessoal, né? Ele vai ter ali um núcleo com prótons e nêutrons e uma eletrosfera com elétron, né? O elétron, pessoal, ele vai se prender no núcleo ali de uma forma, de uma energia é, no qual, assim, você pensa, né? O núcleo é positivo e o elétron é negativo, então eles vão se atrair. Porém, o elétron ele vai ter um giro ali também, que vai impedir com que ele caia, mas também tem um nêutron para poder equiparar, né, esse tudo aí, né? Então, olha só. E aí, pessoal, é interessante também lembrar o seguinte, tá?
A luz é uma onda eletromagnética, tá? Ela é uma onda eletromagnética. Então, a placa fotovoltaica, ela vai absorver essa onda eletromagnética, que seria a luz, tá? E aí, o que acontece? A gente vai estar retendo essa luz, a gente vai pegar essa parte dessa energia, tá? E aí transformar ela num trabalho, beleza? Então, olha só, olha o que ele perguntou. Na superfície dos metais, a sequência de eventos que caracteriza esse efeito, tá? Que é o efeito fotoelétrico, no caso, levar energia, conduzir energia do metal ali com a luz do sol, né? De forma simplificada aí. Então, a gente vai ter basicamente o que, pessoal? Uma absorção desses fótons, tá? E a gente vai estar emitindo elétrons, tá? Por quê? Você pensa, a onda eletromagnética, ela é feita de fótons, né? A luz tem fótons ali na luz. E aí, a gente vai transformar essa luz do Sol em energia elétrica. Como é que funciona a energia elétrica, pessoal? Energia elétrica, né? A gente basicamente vai ter um movimento de elétrons que vão para um lado, e aí a gente gera uma corrente, tá? Que vai para o outro lado. Mas ele vai lembrar isso, tá? O que faz com que a corrente aconteça? Porque a corrente, pessoal, ela é o fluxo de elétrons, né? Ela é um fluxo de quantidade de carga por tempo. E carga depende da quantidade de elétrons. Então, consequentemente, a corrente depende de elétrons. Então, quando a gente tem um movimento ordenado de elétrons, a gente vai ter uma condução de corrente, tá? Então, uma absorção de fótons e emissão de elétrons. Essa emissão de elétrons vai fazer com que aconteça esse movimento e gere essa energia elétrica. Tá bom? Beleza, pessoal? Vamos lá. Gente, eu vou parar essa questão aqui, tá? Eu vou dar 5 minutinhos aqui. Eu vou continuar com a próxima aula com questões da FUVEST, tá? Se vocês quiserem participar também podem ficar super à vontade. Né? Vamos fazer questões de biologia da FUVEST e de química também. Beleza? Aí na aula que vem a gente vai continuar essa partezinha aqui. Mas acho que dá pra gente fazer aqui uma saideira, não tem nada não. Vamos fazer essa aqui, ó. Os objetos de prata tendem a escurecer com o tempo, em contato de compostos de enxofre, por causa da formação de uma película superficial do sulfeto de prata, que é escura, né? Um método muito simples para restaurar a superfície original desses objetos é mergulhá-las em uma solução diluída aquecida de hidróxido de sódio, o NaOH, contida em uma panela comum de alumínio. A equação química que ilustra esse processo é, tá? Então tá aqui, ó, a reação. A restauração do objeto de prata ocorre por causa da. Então, pessoal, vamos analisar aqui rapidamente nessa reação. Não sei se vocês lembram, mas quando a gente se depara com uma reação como essa, né? Isso aqui é uma reação de oxorredução, pessoal, tá? Então, assim, seria legal vocês pegarem e tirar o NOx aqui de cada átomo central. Então, vamos lá. O enxofre, ele tem um NOx -2. Então, a prata aqui tem que ficar +2, né? E aí, lembrar, pessoal, que toda prata ela é +1, né? Então, fica +1 aqui. E aí, como é duas pratas, né? +2, aqui -2, né? O alumínio aqui ele está sozinho, então o NOx é 0. O NaOH, né? OH, pessoal, é -1. E Na é +1. A prata está sozinha aqui, é 0. O Na e o S aqui, né? O Na continua normal, né? +2 aqui, né? Continua a mesma coisa, porque aqui só tem um, aqui tem 2, né? Então vai ficar +2. O S também está sozinho, ele não mudou nada. Aqui, ó. Agora aqui, ó, tenho 2 oxigênios, então -4. Cada um é -2, né? Sódio só tem um, então +1. Então aqui no meio só pode ser o quê? 3, né? E a água normal, né? E aí, pessoal, vamos lá. O que a gente consegue observar, né? O alumínio, por exemplo, era 0. E agora ele ficou +3. O que é que aconteceu, pessoal? Se ele era 0 e ficou +3. Aconteceu de que ele perdeu 3 elétrons, tá? Ou seja, deu 3 elétrons, tá?
Então, dá elétron. Pessoal, quem dá elétron, oxida. Quem oxida, dá. Oxida, dá. Então, oxida. E o alumínio tá perdendo, no caso, ele tá dando quantos elétrons? 3, né? 3 elétrons. A prata, por sua vez, estava mais 1, ficou 0. Se era mais 1, ficou 0, né? Quer dizer que ela ganhou elétron. Passei aqui. Ó, tava mais 1, ficou 0. Ela recebeu, então ela recebe elétron, tá? Ou seja, ela está reduzindo. Reduz. E aí, ó, o que acontece? Quando a prata ela está aqui com enxofre e depois ela fica metálica, ela volta a brilhar, ó. Ou seja, a prata, ó, ela vai receber elétrons, ou seja, ela sofre uma redução. Beleza? E aí, pessoal, lembrar o seguinte: quem oxida, né, é o agente redutor. Quem oxida é o agente redutor. E quem reduz, pessoal, é o agente oxidante, beleza? Então, a restauração do objeto de prata ocorre por causa do quê? A prata que reduz o enxofre. A prata, pessoal, ela está reduzindo, mas o enxofre, não ela reduz o enxofre, ela que reduz, né? O íon sulfeto que sofre oxidação, não, né? Quem oxida é o alumínio, né? O íon hidróxido, que atua como agente oxidante, não. O alumínio que atua como agente redutor no processo, sim. O alumínio, né, ele vai oxidar, ele é o agente redutor no processo. Letra D. Certinho, né, na hora. Deu para entender, pessoal? 619? Sim, só no nome luz. Beleza. Então, pessoal, vou dar aqui um tempinho aqui, tá? Vou estar mandando o link lá para os outros alunos. Se vocês quiserem ficar aí, podem ficar à vontade. Tá? Vou iniciar uma aula da FUVEST.